Não, e o outro é qualidade. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com Ronaldo Maia. Hoje vamos fazer a correção do simulado de matemática preparatório para o SAEV, ok? Questão 21. Observe abaixo a reta numérica em que os segmentos marcados estão igualmente espaçados. Bom, nós vamos analisar essa correção não preocupados apenas em resolver o problema, mas em entender o problema. E, vamos dizer assim, vamos fazer a interpretação da questão, entender o que o enunciado nos pede. Essa questão de reta numérica, ela cai sempre em simulados, Enem, SAEV, sempre vai estar presente no nosso dia a dia, é bom a gente se acostumar. E qual é a dica que a gente dá na reta numérica? É você identificar qual é o intervalo entre um e outro. Porque, ora, nesse caso aqui, a gente percebe que o intervalo é de um número, né? 0, 1, aqui provavelmente no R, certamente será o 2, 3, mas nem sempre é assim. Às vezes na reta numérica aparecem frações. Quando aparecem frações, é interessante a gente converter em números decimais, porque é mais fácil da gente identificar números decimais do que frações na reta numérica. Por outras vezes vão aparecer números decimais, 0,1, 0,2, 0,3, às vezes 0,5, 1.0, 1.5, 1,5 e assim por diante. Então, a dica é, primeiro, identificar qual o intervalo que existe na minha reta numérica. Bom, dito isso, nós verificamos aqui facilmente que o intervalo é de um número. Então aqui é 0, 1, aqui é o 2, S, 3, aqui o 4, positivo. E na reta numérica, para o lado esquerdo, eu vou ter os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Perfeito. Entendemos então o que está ali na reta numérica? Beleza. Agora a gente vai ler com muita calma o enunciado. Nessa reta, porque aqui está a pegadinha. Nessa reta, os pontos que representam os números menos 2 e 3 são, respectivamente, olha onde é que está a pegadinha. O primeiro número que vai aparecer na resposta aqui é o ponto menos 2. E depois o ponto 3, respectivamente. Ou seja, primeiro menos 2, depois o 3. Aqui que está a pegadinha da questão. Então, já identifiquei o intervalo. Agora, tem que verificar aqui a pegadinha. Primeiro vai aparecer o ponto menos 2 e aparecer o ponto 3. Primeiro o ponto menos 2. Quem é o ponto menos 2? Então, eu tenho aqui, ó, 0, menos 1. Menos 2 é o ponto Q. Aí eu venho aqui nas opções, vejo quem é que aparece primeiro aqui o Q. Ó, é a letra B de bola. Vou confirmar. O ponto 3, ele está dizendo aqui que é o ponto S. 1, positivo, 2, 3, perfeito. O ponto 3 é o ponto S. Então a resposta correta da questão 21 é letra B de bola. Então a dica: reta numérica, identificar o intervalo. Depois, observar com cuidado a pergunta para poder saber qual a resposta. Mas, Ronaldo, por que você está insistindo nisso? Porque se a gente não verificasse isso aqui, respectivamente, primeiro ponto menos 2, a gente pegasse, por exemplo, o ponto 3 como ponto Q, a gente, como ponto principal, a gente poderia dar a resposta errada. Beleza? Então, respectivamente, primeiro menos 2, que é o Q, depois o 3, que é o S. Resposta correta, letra B de bola. Vamos à questão 22, eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Vamos devagarinho aqui. Opa, como é que eu faço? Aqui, pronto. Questão 22, vamos ler e entender. Em determinado dia, Pablo foi a uma papelaria e comprou uma caneta e uma borracha, pagando no total R$4. Comprou uma caneta e uma borracha. Vou chamar a caneta de C e a borracha de V. As duas ele pagou R$4. Beleza, vou botar o 4 ali apenas.
pela compra dos dois produtos. Ok. Nesse mesmo dia, João foi a essa mesma papelaria e comprou 3 canetas e 2 borrachas, ambos produtos idênticos ao comprados por Pablo, e pagou R$ 10,50. Então ele comprou o quê? 3 canetas. Então 3 vezes caneta mais 2 vezes borracha. E pagou R$ 10,50 pela compra dos dois produtos. Qual é o valor em reais de cada uma dessas canetas compradas por Pablo e por João nesse dia? Olha só, meninos, a gente pode... a pergunta é: qual é o valor em reais de cada uma dessas canetas? Ele quer saber o valor da caneta. Como é que a gente pode resolver isso? Da forma intuitiva. Vamos tentar resolver da forma intuitiva. Na questão A, diz que a caneta é R$1. Se a caneta é R$1, a borracha só pode ser R$3, porque 1 mais 3, 4. Certo? Mas se isso aqui é verdade, então 3 vezes R$1 vai dar R$3. 2 vezes 3 vai dar R$6. 3 mais 6 dá 9, não dá R$10,50. Beleza? Estou substituindo. Vocês fazem isso na prova? Fazem? Utilizam esse recurso? Mas é interessante, você parte da resposta. Aqui ele está dizendo que a caneta vale R$1,50. Ó, vou até fazer aqui a continha, ó. Se a caneta vale R$1,50 e os dois vai dar 4, então a borracha só pode ser R$2,50, correto? 1,50 mais 2,50 não é 4? Mas ele também diz que um outro colega foi lá e comprou 3 canetas. Quanto que é 3 vezes 1,50? 4,50. E 2 borrachas. Quanto que é 2 borrachas? R$5. A soma dá 9,50. Então é a opção B? Não, não é a opção B. Vamos ver a opção C. A opção C diz que a caneta é R$2 e a borracha não, que a caneta é R$2. Então vamos lá, vamos considerar então que a resposta seria a letra C, R$2 para a caneta. Então se a caneta é R$2, a borracha só pode ser 2, que a soma é 4. Então 3 canetas vai dar 3 vezes 2 mais 2 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, mais 4 dá 10. Opa, R$10. Não é também a opção correta, porque ele gastou R$10,50. Vamos ver agora na questão D, a hipótese da caneta ser R$2,50. Ok. Se a caneta é R$2,50, a borracha é R$1,50, porque a soma dá 4. 3 vezes a caneta, ou seja, 3 vezes R$2,50 é R$7,50. 7,50 mais 2 borrachas, 2 vezes 1,50 é 3. 7,50 mais 3, R$10,50. Senhores, a resposta correta então é a letra D. Eu fui pela forma intuitiva e eliminando as questões até verificar que a correta é a letra D. A caneta vale R$2,50 e a borracha R$1,50. Por quê? Porque 2,50 mais 1,50 dá 4. 3 vezes 2,50 dá 7,50. Mais 2 vezes 1,50 dá 3 e a soma dá 10,50. Então essa questão a gente pode resolver pela forma intuitiva. Mas antes, senhores, a gente precisa fazer o quê? Entender o enunciado. Entender o enunciado para saber qual conta eu vou fazer. Essa foi a principal dificuldade que alguns alunos identificaram, indicaram. Ó, professor, eu até sei fazer a continha, mas na hora entender a pergunta é que é o problema. Então vamos tentar entender aqui, olha, qual é a dica que eu dou? Você vai lendo, em determinado dia, Pablo foi a uma papelaria e comprou uma caneta e uma borracha, pagando no total R$4. Qual é a minha dica? Você colocar lá, Pablo
comprou uma caneta e uma borracha a R$4. Ou seja, a caneta eu vou chamar de C, mais a borracha que eu vou chamar de B, a soma delas dá R$4. Eu voltaria uma expressão algébrica. Conforme eu vou lendo, eu vou montando as minhas expressões. Nesse mesmo dia, João foi à mesma papelaria e comprou 3 canetas e 2 borrachas, ou seja, 3 vezes a caneta mais 2 vezes borracha, ambos produtos idênticos aos comprados por Pablo, pagou R$10,50. Então aqui é o João. João pagou R$10,50 pela compra dos 2 produtos. Qual é o valor em reais de cada uma dessas canetas? Então, entender isso aqui é fundamental. A soma dá 4, né? Caneta mais borracha, e 3 canetas mais 2 borrachas dá R$10,50. A partir daí, Ronaldo, existe outra forma de você resolver? Existe. Não existe uma única maneira de você resolver um exercício. A partir do momento que você entendeu a pergunta, você vai ver qual é aquela forma que você sente mais facilidade. Pode ser assim, partindo do resposta, é uma estratégia, ou você pode usar ali um sistema de equações com 2 incógnitas, onde você vai multiplicar, aqui no caso, né, você poderia multiplicar esse cara aqui por menos 2, aí eu teria aqui menos 2 canetas, menos 2 borrachas, igual a menos 8. Teria um sistema de equações aqui. E como é que eu resolvo o sistema de equações? Eu preciso eliminar o sistema de equações com 2 incógnitas. Eu vou eliminar uma. Como é que eu elimino uma? Eu multiplico aqui por menos 2, por menos 1, por menos 3, conforme for conveniente, de tal forma que no final eu consiga eliminar uma na hora de somar as 2. E por que eu multipliquei por menos 2? Porque eu estou lá na frente pensando, aqui é mais 2, se eu colocar menos 2 aqui, na hora de somar, ó, eu vou ter quem? Na hora de somar, uma borracha corta a outra borracha. 3 canetas menos 2 canetas dá uma caneta. 10,50 menos 8 dá 2,50. Tá certo? Também é outra forma de resolver. Ou qualquer outra maneira que você verificar que dá como você conferir e chegar ao mesmo resultado, é válido também. Ok? Vamos para a próxima. Vocês reparam que a gente está indo mais devagar, né? Porque a gente não está preocupado aqui com resolver simplesmente, mas sim entender a pergunta. Vamos à questão 23. Essa é uma questão que sempre cai também, tá? Olha só. Observe a expressão numérica do quadro abaixo. 3 vezes raiz de 7 mais raiz quadrada de 2. Senhores, raiz quadrada de 7. O 7 é um quadrado perfeito? Não. Quem são os quadrados perfeitos? É o 1. Raiz quadrada de 1 é 1. É o 4, raiz quadrada de 4 é 2, 9, raiz quadrada de 9 é 3, 16, raiz quadrada de 16 é 4, e assim vai. O raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 2, vai dar um número irracional. Então como é que eu vou saber o valor dessa expressão? Vamos lá, observe a expressão numérica no quadro abaixo. 3 vezes raiz de 7 mais raiz quadrada de 2. O valor dessa expressão melhor se aproxima de qual número inteiro? Bom, como nós estamos tratando de números irracionais, nós não vamos chegar a um valor exato. Por isso que ele usou a palavra aproximado, né? Aproxima. Então tem as opções aqui. Qual é a dica que eu falo, que eu dou para vocês? A raiz quadrada de 2, ela está entre a raiz quadrada de 1, né? E a raiz quadrada de 4. Tá? Então a raiz quadrada de 2 está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 7 está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Por que você está falando 1, 4, 9? Porque essas são raízes exatas. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta aqui, ó.
uma reta aqui mais ou menos reta. Vou chamar esse cara de raiz quadrada de 1, que eu sei que dá 1. E vou dividir aqui, ó. Aqui eu vou chamar de raiz de 2, raiz de 3. Opa, raiz de 4 eu sei que é 2. Certo? Raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9 eu sei que é 3. Então, olha, raiz quadrada de 2, ele é um número entre 1 e 2, mas que está mais para o 1 do que para o 2. Aqui seria a metade, 1,5. Eu vou arriscar o 1,4 de raiz de 2. Vou arriscar aqui, 1,4. Já a raiz de 7, está aqui a raiz de 7, ó. Ele está entre o 2 e o 3, mais próximo do 3, né? Eu diria aqui, ó, que aqui está no meio, 2, aqui seria 2,5. Eu posso dizer que a raiz de 7 está aproximadamente 2,6. Ronaldo, tem certeza que é isso aí? Não, eu estou aproximando, tá, gente? Então vamos lá, 3 vezes raiz de 7. 3 vezes o valor que eu acho que é a raiz de 7. 3 vezes 5, 2 vai 1, 3 vezes 2, 6. Ó, pela minha conta aqui, eu achei mais ou menos 7,8. Mais a raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4. 8 e 4, 12, 7, 1, 8, ó. Eu achei aproximadamente 9,2. Senhores, tem algum valor aqui que se aproxima de 9,2? A opção C, letra C, número 9 seria então a resposta correta. Essa é uma questão que sempre cai. Uma questão que sempre vai cair. Essas expressões aqui, onde eu tenho uma raiz de um número irracional. Usar esse recurso da reta ajuda bastante, para eu poder ter um valor aproximado. Ó, raiz quadrada de 1, eu sei que é 1. Raiz quadrada de 4, eu sei que é 2. Raiz quadrada de 9, eu sei que é 3. Montando essa reta, eu vou ter uma ideia de aproximadamente o valor. Ó, entre 1 e 2, eu tenho quem? 1,5. A raiz de 2 está mais para lá, eu imaginei 1,4. Entre raiz quadrada de 4, que é 2, e raiz quadrada de 9, que é 3, entre 2 e 3, eu tenho todos esses espaços. Aqui no meio, seria 2,5. Como a raiz de 7 está um pouquinho para cá, próximo ao 3, eu joguei aqui aproximadamente 2,6. Beleza? Essa é uma questão simples, tranquila, mas que muita gente erra, né, Vinícius? Agora você não vai errar mais. Nunca mais. Beleza? Vamos então para a próxima. Olha lá que interessante quem apareceu aqui na próxima. A questão 24. Olha lá a questão 24. A figura abaixo mostra os pontos P e Q que correspondem a números racionais e foram posicionados na reta numerada do conjunto dos números racionais. Lembra que eu falei para vocês que a reta numerada, a primeira coisa que a gente precisa identificar é o intervalo entre ela? E que geralmente pode ser números naturais, números racionais, números frações, números decimais e por aí vai. Nesse caso aqui apareceu o número decimal, menos 0,5. E eu tenho aqui como outra referência o zero. A primeira coisa que eu preciso verificar é qual o intervalo que ele está separado. Entre 0,5 e 0, eu vou imaginando aqui que deve ser 0,1. Então aqui deve ser 0,4, 0,3, menos 0,5, né? Menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1 e 0. Aqui vai ser mais 0,1 e por aí vai. Opa, já entendi qual é o intervalo, já verifiquei que está batendo aqui, é o menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2. Agora eu vou à pergunta, ver se não tem nenhuma pegadinha. Ó. Os valores atribuídos a P e Q
conforme suas posições na reta numérica são P e Q conforme as suas posições. O P é o menos 0,3. Então o P, ó, não é que... Opa! P menos 0,3P. E o Q menos 0,2. Então essa aqui facilmente eu consigo verificar que a opção correta é a letra B de bola, a partir do momento que eu identifiquei o intervalo e aí eu pude localizar o ponto P é menos 0,3, menos 0,5, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2. Então eu tenho a opção B de bola. Agora, por favor, Caio, você fecha a porta, por gentileza? Por favor, Agora vamos à próxima. Questão 25. Observe a figura abaixo, em que alguns segmentos de reta dividem o círculo em partes iguais. Olha lá, ó. O círculo está dividido em partes iguais. Essa figura foi rotacionada 135 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto apresentado no centro. Senhores, o sentido, olha aqui, eu vou girar, hein? Vocês vão dizer se isso aqui é horário ou anti-horário. Se eu girar assim, é horário ou anti-horário? Horário, perfeito. E se eu girar assim, anti-horário? Então essa seta vai virar para esse lado. Se essa seta virar e chegar até aqui, eu andei quantos graus? Se eu virar para cá, daqui para cá, eu andei quantos graus? 90, né? 90 graus. Só que ele quer saber quanto? 135. Se eu virar aqui, ó, 90 e virar para cá, para baixo, eu vou ter virado 180. Correto? Aqui 90, aqui 180. Mas ele quer 180? Não, ele quer 135, que é justamente aqui, ó, 90, 135. Essa posição aqui, ó. Então você vai buscar entre as opções qual aquela que apresenta a seta virada em 135 graus. A opção correta é a letra D de dado. Beleza, senhores? Vamos para 26. 26. 26 agora. Observe o retângulo MNOP, destacado no plano cartesiano. Ok, olhei ali. Vocês sabem o que é um plano cartesiano? Vamos lembrar? Todo mundo sabe o que é um plano cartesiano? O plano cartesiano ele é formado pelo eixo X e pelo eixo Y, onde eles se encontram no ponto 0. No eixo X, para a direita eu tenho os números positivos e para a esquerda eu tenho os números negativos. Já no eixo Y, para cima eu tenho os pontos positivos e para baixo eu tenho os pontos negativos. Lembrando que o plano cartesiano ele é utilizado para localização. E aí eu vou ter como localizar os pontos que estão nesse plano aqui, usando as coordenadas X e Y nessa ordem. Se eu falo 3, 4, é 3 de X, 4 de Y. 3 de X está aqui, 4 de Y está lá em cima. Então o ponto 3, 4 seria esse aqui. Mas nós vamos falar mais sobre o plano cartesiano em outra aula, ok? Mas está aí o plano cartesiano. E nesse plano eu tenho destacado um retângulo MNOP. A reflexão, gente, o que significa reflexão? É reflexo. É como se eu tivesse colocado um espelho aqui, ó. Se eu refletir esse espelho aqui, ele vai aparecer nesse quadrado aqui. Se eu botar um espelho, ele vai aparecer nesse quadrante aqui. O M aqui, o N para lá, o P para cá e o O para lá. Aí a gente vai ver se ele vai girar em relação ao eixo Y, ou seja, ele vai virar assim, ó. Tá.
Vai ser um reflexo. Está representada em, ó, não é aqui, pode ser aqui. Só que o M ele tem que ficar próximo. O M e o P tem que ficar próximo. O N e o O vira para lá. Logo, a opção correta aqui é a letra D de dado. Questão 26. Vamos agora para a questão 27. Opa, subiu muito. 27, está aqui, ó. Senhores, então, ó, reflexão. Vocês conseguiram visualizar que isso aqui é um espelho? É uma rotação? Conseguiu, João? Verificar que isso aqui é uma rotação? Tá? Questão 27. Uma companhia aérea faz 56 voos por semana entre nacionais e internacionais. A diferença entre a quantidade de voos nacionais e internacionais é 40. Senhores, vamos lá. Vamos entender a pergunta. Ó, uma companhia aérea faz 56 voos por semana entre nacionais e internacionais. Ou seja, entre os voos nacionais mais os internacionais, ela faz 56 voos. A diferença entre a quantidade de voos nacionais e internacionais, ou seja, nacionais menos internacionais, vai dar quanto? 40. Senhores, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema de equações com duas incógnitas. Eu posso ali, ó, na somar aqui, ó. Posso somar, vou fazer a soma aqui, ó. Eu vou ter N mais N dá 2 vezes N. Mais I menos I, um elimina o outro. 56 mais 40, 96. Esse 2 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. N é igual a 96 dividido por 2. N é igual a 48. Então, 48 são os voos nacionais. Sabendo que a maioria dos voos são nacionais, a quantidade de voos internacionais... Olha a pegadinha aqui, ó. Nós calculamos os voos nacionais, mas ele quer saber os voos internacionais. Então, eu vou pegar o que, ó? Se aqui é 48 são nacionais, e ao todo tenho 56, qual é a quantidade de voos internacionais? A diferença, que é a letra A, 8 voos internacionais. Porque 48 mais 8 vai dar 56. 48 menos 8 vai dar 40. Beleza? Eu poderia resolver essa questão da forma intuitiva? Claro, a partir do momento que você entendeu que a soma de nacional e internacional é 56 e a subtração de nacional, ou seja, a diferença entre nacional e internacional é 40, você pode começar pela 8 aqui, ó. Internacional 8. Se internacional é 8, aqui só pode ser 48. 48 mais 8 é 56. E 48 menos 8 é 40. Então, logo você iria verificar que a resposta correta é a letra A, 8. Beleza? Agora vamos para o próximo, questão 28. 28, passou? 28, está aqui. Na escola de Marcos Antônio, são realizadas 2 avaliações por trimestre. Sendo que a primeira tem peso 1 e a segunda tem peso 2, usando a seguinte fórmula: nota da primeira prova, mais, que tem peso 1, mais nota da segunda prova vezes 2. Aquela segunda prova tem peso 2. Tudo isso dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque é como se fosse a nota, uma nota da primeira, como se fosse não. A primeira prova, a nota da primeira prova, mais a nota da segunda prova 2 vezes. Então eu tenho a nota da primeira, a nota da segunda, a nota da segunda. Vou somar as 3, dividir por 3, para achar a média dele. Ok? Usando
a seguinte fórmula, tá ok? Entendi a fórmula, a nota da primeira mais 2 vezes a nota da segunda dividido por 3. Porque é como se fossem 3 provas, é como se fossem 3 notas. A nota da primeira, a nota da segunda, a nota da segunda. São 3 notas. Então por isso que eu vou somar as 3 dividido por 3. Onde A1 é o valor da primeira avaliação e A2 é o valor da segunda avaliação. Se Marcos Antônio tirou 5,6 na primeira, gente, vou anotar aqui, ó. A1 é 5,6. Então vamos lá, vamos anotar aqui para a gente poder não se perder no enunciado muito grande. A1 é 5,6. Ah, entendi. Tirou 5,6 na primeira. Show. Na segunda tirou 9,2. Ah, beleza. Então na segunda 9,2. A sua média do trimestre será qual? Ó, gente, eu vou pegar 5,6 mais 9,2 mais 9,2. Já que a segunda prova tem peso 2. E vou dividir por... Opa, por 2 não, né? Por 3. Então vamos lá. Vamos somar aqui, ó. 10 sobe 1. 9, 1, 10, 24. Deu lá 24 pontos dividido por 3. Qual foi a média dele, então? 8. Opção correta, letra A. A média dele foi 8. Somei ali, dividi por 3. A prova, a avaliação 1 vale peso 1, ou seja, 5,6. A avaliação 2 vale peso 2. Então a nota que eu tirei na avaliação 2 eu vou repetir 2 vezes. Somando tudo, 24 pontos, né? Aqui tem uma vírgula, dividido por 3, a média é 8. Resposta correta, letra A. Vamos para a 29. Ok, a 29. Um veículo tem consumo de 8 litros de gasolina a cada 96 quilômetros. Essa aí, vamos lá? Essa aí nós vamos precisar pensar direitinho, hein, gente? Vamos lá? Vamos juntos? Senhores, estou procurando aqui, deixa eu ver se eu acho. Beleza. Beleza. Olha lá, ó. Questão 30. Questão 30. Essa prova é um pouquinho grande, nós vamos ter um pouco de paciência. No ano B pode entrar, né? Vamos lá, gente, vamos pensar juntos? Um veículo tem um consumo de 8 litros de gasolina a cada 96 quilômetros rodados. Senhores, se ele tem 8 litros de gasolina e eu consigo rodar 96 quilômetros, quanto será que ele faz com 1 litro? Então eu pego 96 dividido por 8. Eu quero saber se ele com 8 litros anda 96 quilômetros, quantos quilômetros ele anda com 1 litro? Então eu vou dividir 96 por 8, vai dar 16, 12, não sobra nada. Então eu tenho aqui que esse carro, esse automóvel, esse veículo, ele anda com 8 litros, 96 quilômetros, o que corresponde a 12 quilômetros por cada litro. Botei hora aqui, mas é litro. Beleza? Sabendo que o preço da gasolina é de R$ 6,30, quantos quilômetros o carro percorre, considerando que ele abasteceu R$ 220,50? Ora, eu vou pegar quanto que ele abasteceu, R$ 220,50, vou dividir pelo valor do litro, para saber quantos litros de gasolina eu comprei com esse valor. Então, 220,50 dividido por R$ 6,30,
centavos. Senhores, nós estamos recebendo aqui o nono ano B, então eu vou reforçar aí a ajuda de vocês, nono ano C especial, para que façam silêncio para poder a gente não comprometer a aula, tá bom? Então vamos lá, sejam bem-vindos aí no nono ano B. Então eu vou dividir ali 220,5 dividido por 6,30. O que eu vou fazer? Vou eliminar a vírgula, esse zero também eu desconsidero. Vou fazer a continha ali, considerando ali, vai ficar 220 dividido por 63, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 6, 18. A subtração aqui, 31. Aqui, vamos ver, vai dar 5, né? 3 vezes 5, 15, vai 1. 5 vezes 6, 31, 31. Eu achei então 35 litros. Ora, senhores, eu consegui então comprar com R$200,50 35 litros. Ele quer saber o seguinte: quantos quilômetros eu vou conseguir andar com 35 litros? Sabendo que a autonomia do carro é de 12 km por litro, basta multiplicar 35 vezes 12. Vou pedir novamente ao nono ano C especial, ao Luiz Fernando, para falar um pouquinho mais baixo, por favor, tá? Eu sei que vocês estão fazendo uma pesquisa aí, mas... E a porta fechada, por favor. Então, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 3, 6, 1, 7. E aqui 35. Resposta: 420 quilômetros. É quanto esse carro conseguirá andar, né, se eu abastecer com R$220,50, estando o litro a R$6,30 e com a autonomia do carro de 12 km por litro. Certo, senhores? Eu posso contar então com o silêncio de todos? Posso? Obrigado. Então vamos lá para a próxima questão, questão 30. Em uma fábrica são produzidas 5 peças a cada 40 segundos. A tabela a seguir mostra a quantidade de peças que são produzidas em termos de quantidade de segundos. Olha lá, senhores. Em 40 segundos, 5 peças. Em 80 segundos, que é o dobro, 10 peças. Em 120 segundos, que é 80 mais 40, eu vou ter 15 peças, que é 5 mais 10, 15. Em 160 segundos, que é o dobro de 80, eu vou ter o dobro de 10, que são 20 peças. Em 200 segundos, que poderia somar aqui 160 mais 40, dá 200, 20 mais 5, 25 peças. Ok, Ronaldo, entendi a tabela, legal. Depois de 10 minutos, a quantidade de peças produzidas é 10 minutos, vamos ter que transformar em segundos, né? 1 minuto, 60 segundos, 10 minutos, 600 segundos. Correto, senhores? Ok, 600 segundos. Se em 200 eu tenho 25, em 600 eu vou ter quanto? 75. Resposta correta, letra A. Beleza? Resposta correta, letra A. Nem precisei fazer cálculo ali, tá, gente? Então, qual é o segredo aqui dessa questão? Entender a tabela e na hora você fazer a conversão de minutos para segundos, que a tabela está em segundos, ok? Então, a resposta correta, letra A. Vamos para a questão 31. Opa, passou demais. 31. Questão 31. Observe o dado representado pela figura abaixo. Senhores, aqui vocês vão precisar observar duas coisas. O 3, ele está do lado do 1
do lado esquerdo do 1. Vamos imaginar que a gente está olhando esse dado de frente para o 1. Ele está do lado esquerdo, o 3, e o 5 está do lado de cima. Vamos imaginar esse dado planificado, aberto. Então eu tenho aqui o 3, eu vou fazer mais ou menos aqui, ó, como se eu estivesse planificando. O que é planificar, senhores? Abrir então ali aquele sólido, né, aquela figura em 3 dimensões, abrir em 2, né, em plano. Então planificar e tornar aquilo ali plano. Então eu tenho um aqui do lado, eu tenho o 3. E em cima eu vou ter quem? O 5. Dá para imaginar isso? Então eu vou procurar aqui entre essas opções aonde que eu encontro isso, ó. Qual é a opção que eu vou ter? Olha, essa aqui me lembra bastante, ó. Eu tenho 3 aqui. Ah, Ronaldo, mas o 5 não está aqui. Não está, mas quando ele fechar, o 5 vem para cá para cima. Dá para visualizar isso? Opa, legal. Aqui, ó, aqui o 1, o 3, aqui, mas aqui é o 4, quando fechar não vai ficar o 5, vai ficar o 4. Aqui, quando fechar o 5 vai ficar, mas o 3 vai ficar do outro lado. Então, a gente pode, por exclusão, verificar aqui que a opção correta é a letra C, de casa. Quando fechar, vai ficar o 3 aqui do lado e o 5 em cima, como está representado pela figura abaixo aqui, como esse dado fechadinho. Ok, senhores? Planificação. É uma questão que sempre cai também em Enem, em Saev, em concurso, sempre vai cair aquilo ali, tá? Bolsa, às vezes você vai fazer a bolsa, ou uma prova, um processo seletivo para o IFES, esse tipo de questão cai sempre, ok? Vamos lá, 32. João comprou uma casa que está construída em um terreno retangular de 255 metros quadrados. Ele deseja colocar, Gabriele, uma grade em toda a frente do terreno. Em toda a frente do terreno. Tá? Uma grade. Em toda a frente do terreno. Aí então eu tenho aqui a área total é 255 metros quadrados. De frente eu tenho X. E de fundos ali, eu tenho X mais 2. Como é que eu calculo a área de um retângulo como esse? Largura vezes comprimento. Nesse caso, X vezes X mais 2. Então, eu vou fazer ali uma equação, ó. X, que é a largura à frente, vezes X mais 2, que vai dar 255. Ok? A equação polinomial do segundo grau que permite calcular o valor é... Senhores, o que eu tenho aqui, senhores? Uma multiplicação de um monômio por um polinômio. Eu vou multiplicar cada um monômio por cada um termo do polinômio, ou seja, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Esse mais 255, ele veio para lá como menos 255, igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, no formato ax2 mais bx mais c igual a zero, né? Daqui direitinho. Será que a gente vai encontrar alguma equação aqui, ó? Ele quer alguma equação que seja correspondente ali, ó. Não é a A, né? Porque a A é mais. Não é a B, não é a... Ó, aqui nós temos ali a opção letra D de dado. X ao quadrado. Senhores, reparem que aqui ele não quer saber o valor de X. Ele quer saber só qual é a equação do segundo grau. Mas se ele quisesse saber o valor de X, tem algum problema? Não. A gente iria resolver essa equação do segundo grau, calcular o valor de X. A gente poderia resolver essa equação do segundo grau usando a soma e o produto das raízes, ou através de delta, da discriminante delta e da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Como o enunciado não pede, a gente não vai fazer, ok? Mas se pedisse, eu quero saber o valor de cada das medidas, ou eu quero saber o perímetro, para isso eu teria que achar x.
Tá? Mas como não é o caso, então nós vamos seguir para a próxima. 33. O Tomás fez uma mesa a partir de pequenos cubos, conforme a figura abaixo. Quantos cubos ele usou? Ó, senhores, aqui basta que o estudante esteja tomando o remédio direitinho, né? Que aqui ele vai perceber aqui, meninos, ó. Vamos contar só os pezinhos. São 4 pezinhos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lá atrás, 1, 2, 3. Então são 12 quadradinhos referentes aos pezinhos. 12. Agora eu vou contar quantos quadradinhos tem na tampa. Ó, na tampa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 quadradinhos. Ao todo, eu tenho quantos cubinhos? 32, letra D de dado. Agora vamos a 35. 35 não, passou? Não. 34, perdão. 34. O esquema a seguir representa as ruas de um bairro, de uma cidade. Certo, senhores? Tá ali, ó. Vamos olhar, vamos entender. Rua das Árvores, Rua da Verdade, Rua das Pedras, Rua da Vida. Marque a alternativa que represente uma proposição correta. Letra A. A Rua das Pedras, ela se encontra com a Rua da Verdade? Rua das Pedras é concorrente, ela se encontra? Não. Concorrente ela se encontra? Não. B. A Rua da Vida é paralela à Rua das Árvores? A Rua da Vida é paralela à Rua das Árvores? Não. O conceito de retas paralelas, né, Ana Beatriz, são retas que não se encontram. E essa aqui, se você prolongar a reta da Rua da Vida e prolongar a reta da Rua das Árvores, elas vão se encontrar. Então não é a opção B. Opção C. As Ruas das Pedras é perpendicular com a Rua das Árvores. A Rua das Pedras, ela é perpendicular com a Rua das Árvores? Sim. O que são retas perpendiculares? São retas que se encontram formando ângulos de 90 graus. E aqui, realmente, se eu prolongar a Rua das Pedras e prolongar a Rua das Árvores, eu vou formar aqui um encontro de duas retas perpendiculares, né, que formam um ângulo de 90 graus. Opção correta, letra C de casa. Vamos a 35 agora. Senhores, vamos lá. No desenho abaixo estão representadas as dimensões internas de um depósito para armazenamento de milho, cujo formato é de um paralelepípedo. Senhores, como é que eu calculo área? Não é lado vezes altura, comprimento vezes largura? E o volume? O volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura, já que eu estou diante de uma figura com 3 dimensões, com volume. Então basta multiplicar 4 vezes 4 vezes 8. Vamos lá fazer. Mentalmente, 4 vezes 8, 32. 32 vezes 4, 128 metros cúbicos. Metros cúbicos, por quê? Porque aqui é metro vezes metro vezes metro. Metro cúbico. Se fosse uma área, seria metros quadrados, porque é metro vezes metro. Beleza? Resposta correta, letra D de dado. Vamos agora a 36. 36. Senhores, se a gente pegar uma régua, mas vamos primeiro entender a questão. Na figura, cada um dos círculos de raios R1, R2, R3, repara que aqui ele não diz quem é raio 1, raio 2 e raio 3. Mas ele diz que o raio 1 é o menor do que raio 2, que é o menor que raio 3. Ou seja, o menor raio é o R1, logo a menor circunferência tem o raio 1. A outra coisa é a gente lembrar o que é raio.
Qual é a diferença de raio para diâmetro? Basta a gente lembrar da roda da bicicleta. A bicicleta é uma circunferência e ela tem um raio. O raio vai do centro até uma extremidade da circunferência. Isso é raio. Diâmetro é quando atravessa de uma extremidade da circunferência até a outra extremidade, atravessando pelo meio. Isso é diâmetro. Então, raio eu lembro da bicicleta. Ah, então R1 é o raio correspondente ao centro até uma extremidade. Raio 2 é esse intermediário aqui, ó. É maior que R1 e menor que R3. Então R2 é esse aqui. O raio vai ser do centro até uma extremidade. E R3 é o maior, vai ser do centro até uma extremidade também. Assim teremos, senhores, é correto afirmar que é o raio 1 mais o raio 2 vai dar o raio 3? Sim. Alguém tem uma régua aí? Não, né? Não tem. Mas se você, lá na prova, pegar uma reguinha, você medir aqui, vai ver que aqui vai dar uns, sei lá, uns 4 centímetros, aqui vai dar uns 7, e se você medir o diâmetro, o raio da circunferência maior, vai dar 11 centímetros. Logo, a resposta correta é a letra A. O raio 1, que é da circunferência menor, mais o raio 2, que é da circunferência intermediária, vai dar igual ao raio 3, que é a circunferência maior. Resposta correta, letra A. 37. Opa, passou 37. 2 quadrados estão representados no plano cartesiano. Senhores, olha lá o nosso plano cartesiano novamente. Está lá o plano cartesiano. Eu tenho um quadrado menor, 1 por 1, e um outro que seria, vamos supor, 2 por 2. Né? Mais ou menos. Né? O perímetro do quadrado menor, PU, sendo uma unidade de comprimento, é correto afirmar que o perímetro do quadrado maior é 4 vezes o perímetro menor. Senhores, o que eu posso usar para poder fazer essa continha? A régua. Se eu pegar uma régua e medir aqui, ó, pegar a minha régua, medir o perímetro, que é a soma dos 4 lados do quadrado menor, anoto lá, e depois eu venho com a mesma régua, vou medir o perímetro do quadrado maior, eu vou observar que o quadrado maior é o dobro do quadrado menor do perímetro, né? É o dobro. Certo? Questão 38. Estamos chegando na reta final, senhor. É uma prova longa essa, um simulado de matemática, preparatório para o SAEB. Vamos para 38. Juliana fez uma pesquisa em sua escola para saber os números dos sapatos dos seus colegas. Ela entrevistou alguns alunos e anotou os resultados dessa entrevista na tabela abaixo. Número do sapato, quantidade de alunos. De acordo com essa tabela, quantos alunos entrevistados possuem sapatos com numeração maior que 36? Maior que 36, 36 entra? Não. Maior que 36, então é 37, 38, 39. 45 mais 5 dá 50, mais 20, 70. A pegadinha está onde aí? No maior que 36, que dá 70. Beleza? Cuidado para não marcar a letra D sem, já que o 36 não entra, é maior que 36, 70. Questão 39. Vamos lá para a reta final, senhores. Eu sei que está longa a correção, mas eu vou pedir para o meu amigo Everton Júnior se acalmar. Vamos para 39. Senhores, Júnior, tudo bem aí? Posso contar com os senhores para fazer silêncio? Então vamos lá. 39. O gráfico abaixo mostra o número de alunos participantes de uma gincana e suas diversas idades. Então aqui eu tenho, com 10 anos, no eixo X eu vou ter idades. 10 anos, 11, 12, 13, 14, 15. No eixo Y eu vou ter o quê?
Número de alunos, quantidade de alunos. Então, com 10 anos, 20 alunos. Com 11 anos, 30 alunos. Com 12 anos, 45 alunos. Com 13 anos, 15 alunos. Com 14 anos, 30 alunos. Com 15 anos, 25 alunos. De acordo com esse gráfico, qual foi a quantidade de alunos participantes da gincana? Ele quer saber ao todo, tá, gente? Então vai ser 20 mais 30, 50. 50 mais 45, 95. 95 mais 15, 110. 110 com 30, 140. 140 mais 25, 165. Letra D de dado. Ok, senhores? Finalmente vamos para a nossa última questão. Questão número 40. Vamos lá. Em relação aos triângulos da figura a seguir, observe aqui os triângulos A e B. Podemos afirmar que o triângulo B é 6 vezes mais alto? Não, está fora. Questão B, o triângulo A é 3 vezes mais baixo? Vamos olhar, ó, a altura de 1, 2, 3 quadradinhos. A do B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 3 vezes. O triângulo B é 2 vezes mais alto? Sim, o triângulo B é 2 vezes mais alto. Aqui a altura é 6, aqui a altura é 3. Então a resposta correta seria a letra C de casa, senhores. E assim a gente encerra então a correção desse simulado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Um abraço, fui!